CBN, Emprego e Oportunidades. Já em contato aqui com a CBN, Dimas Facioli, que é consultor de RH. Bom dia, boa semana para você, Dimas. Bom dia, boa semana a você e a todos. Grande abraço. Não tem como a gente deixar o assunto do agronegócio de fora do nosso quadro nesse início de semana, já que estamos na AgriShow, e a gente quer saber exatamente como é que estão os indicadores, principalmente relacionados à geração de empregos no agronegócio. Vem vindo de um saldo positivo nos últimos anos, né, Dimas? Exatamente, Sandra. A gente vem com o número de empregos no agro aumentando em 2022. É óbvio que saiu agora sexta-feira, quinta-feira, os números do CAGED que demonstram, né, um aumento do desemprego, mas a gente não conseguiu ver isso no reflexo ainda especificamente do agro. Mas os dados divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada do CPEA mostram crescimento no número de trabalhadores no agronegócio brasileiro. Segundo o órgão, a empregabilidade do setor aumentou em 2022, tendo no terceiro trimestre de 2022, 19,7 milhões de pessoas em atuação no agronegócio, né? Os dados são computados na pesquisa nacional, no PNAD contínua, né? E na relação anual de informações sociais na RAIS, né? E o setor da agroindústria, ela empregou 4 milhões de pessoas nesse finalzinho de 2022, né? Resultado também é maior em relação aos últimos anos, quando foram registradas 4 milhões e 200 mil pessoas empregadas. Ou seja, é um setor que emprega e reflete em outras áreas também da economia. Sem dúvida, ele é um motor da economia brasileira. É óbvio que os outros setores são muito importantes, a própria indústria, a área de serviços que emprega mais gente, mas nós estamos falando aqui de 20% dos empregos, né, que são gerados lá pelo agro, né? Então, o resultado de 4,6 milhões, ele é o maior registrado nos últimos anos, né? Ele só foi maior em 2015. Então, o agro, de fato, é um motor da economia e gera muitos empregos, e esses empregos têm vindo de uma maneira mais qualificada também, né? A informalidade tem sido reduzida no agronegócio e a qualificação dos profissionais também tem se elevado, né? E existem hoje cursos a nível universitário, exatamente trazendo essa qualificação, esse profissionalismo no agro. Sim, sem dúvida. Tem cursos na área técnica, né? Por exemplo, mecatrônica, os profissionais da área de automação também. Tem curso de formação superior no agro, tem curso de pós-graduação, enfim. Então, o agro tem se especializado muito e tem, de fato, trazido novas posições, né? Não só as posições operacionais, que era muito comum o agro atuar no passado, não significa que não existe ainda, mas as profissões com a tecnologia, têm evoluído muito, né? A gente vê também, Dimas, que em cidades menores, né, em que o agro também tem uma força super importante na geração de empregos, mas movimentos de sindicatos rurais, até escolas técnicas do estado que oferecem cursos profissionalizantes para melhorar mesmo até o salário lá no campo, né? Sim, sem dúvida. A gente vê, por exemplo, que o salário, quando a gente está falando do salário de uma maneira geral, do salário médio no agro, ele está na casa dos R$ 2.200. Mas quando a gente computa essas vagas que são qualificadas, essa média sobe para R$ 4.500, e perto de R$ 4.500, né? Então, a qualificação também traz uma remuneração muito melhor para os profissionais e, de fato, o agro, com as associações, com os sindicatos, tem ofertado essa profissionalização para os profissionais que se interessam ou que já estão no agro ou que querem migrar para o agro. E Né? não menos importante, porque sempre quando a gente traz alguma análise aqui do trabalho, a gente fala da importância da qualificação, né? E para o agro não é diferente, tanto que a AgriShow traz justamente o papel dessa inovação, da tecnologia no campo. Então o emprego também tem que acompanhar essa evolução, né? Inclusive, hoje os profissionais eles buscam aqueles cargos no agronegócio
negócio que tem plano de carreira, melhoria de benefícios e incentivos, sejam a curto ou a longo prazo, Dimas. Perfeitamente. O agro, se ele quiser também manter esses profissionais, né, ele também tem que se adaptar àquilo que a indústria, o serviço faz, né, que é ter essas posições com plano de carreira, com a aplicação ou adoção de benefícios, né, adoção de remuneração variável, por exemplo, bônus, participação nos resultados. Então, tudo isso faz parte de um pacote, né, que os profissionais querem também, e também para o agro a escassez da mão de obra técnica existe. Então é importante que as empresas que estão no agro também adotem essas medidas, que são medidas que fazem as pessoas irem também para o agro, se interessarem para as posições que estão em aberto no mercado. A gente vê, né, falávamos do CAGED aqui também, a gente trouxe esses dados na semana passada, e o agro teve mesmo esse saldo superior a 39 mil vagas em 2023, e muitas dessas vagas também deixando a informalidade, né, Dimas? Sim, é só, você citou a AgriShow, né, então é só a gente olhar o quanto de tecnologia que tem, né, quanta tecnologia é exposta aqui, por exemplo, nessa semana da AgriShow. E tudo isso precisa de gente qualificada para trabalhar, tanto na operação dos equipamentos, como na análise dos dados que são gerados pelos equipamentos. Então, isso é o que faz o agro ter saltos, né, do ponto de vista de produtividade. Isso fez o agro ter saltos do ponto de vista de produtividade e vai ajudar muito ele a continuar essa marcha de maior produtividade e, obviamente, exige uma qualificação muito melhor desses profissionais e, em contrapartida, eles são melhor remunerados também. A gente vê, né, a necessidade também desse aprimoramento e até mesmo o ESG no campo, que precisa ser aplicado também, que consequentemente vai gerar mais oportunidades. Sem dúvida nenhuma, o ESG é um tema muito presente, né, nas organizações, e também ele é presente em todos os segmentos de negócio, inclusive no agronegócio, que tem muita oportunidade, principalmente nessa questão socioambiental, de fazer boas iniciativas, né, para contribuir com a sociedade, contribuir com as pessoas que trabalham no agronegócio, contribuir, enfim, com os clientes do agro também. Então, o ESG tem que estar presente no dia a dia ou na cartilha das organizações que atuam nesse segmento, e o segmento está atento, né? Tem bastante iniciativas nesse sentido, né? De deixar claro qual é a contribuição do agronegócio também para as questões sociais, ambientais e de governança. E aqui na AgriShow a gente só está acompanhando um recorte de tudo isso, né? Mas mostrando como esse setor é importante e até com a expectativa de como pode contribuir para o PIB do Brasil este ano, Dimas. Exatamente. A expectativa é de que o agro esse ano, ele teve no ano de 2021 a questão de seca, né? A questão da própria dificuldade, né, de compra de insumos por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Então, ele acabou não sendo tão contributivo, obviamente, que teve a contribuição bastante forte, né, como sempre tem, teve a maior maior resultado da balança comercial dos últimos anos também, mas a expectativa é que 2023 ele seja muito mais contributivo para a gente manter o PIB na casa do 1%, que é a expectativa atual em relação ao PIB brasileiro. Uhum. Dimas Faccioli, consultor de RH, falando hoje aqui no Manhã CBN. Uma boa semana para você, Dimas, e até a próxima. Boa semana a você, Sandra, ao Reger, e a todos os ouvintes. Um grande abraço, boa feira.